Olá, cinéfilos! Você sabia que Branca de Neve e os Sete Anões foi um dos filmes mais arriscados da história do cinema? Que Walt Disney hipotecou sua própria casa para garantir que o projeto fosse concluído, e que apesar de todas as previsões de fracasso, o longa se tornou um dos maiores sucessos de todos os tempos? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas curiosidades fascinantes por trás da primeira animação longa-metragem da Disney, um filme que revolucionou a indústria do entretenimento e definiu os padrões da animação para sempre. Prepare-se para descobrir detalhes surpreendentes sobre sua produção, os desafios enfrentados e as inovações que fizeram deste clássico um marco inesquecível do cinema. Lançado em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões foi um projeto extremamente ambicioso para sua época. Até então, as animações se resumiam a curtas-metragens, e a ideia de um filme inteiro desenhado à mão parecia absurda para muitos especialistas da indústria. Walt Disney, no entanto, estava determinado a provar que era possível contar uma história envolvente e emocionante por meio da animação. A produção começou em 1934 com um orçamento inicial de $250 mil, mas o projeto acabou custando cerca de $1,5 milhão, uma quantia astronômica na época. Para tornar os personagens mais realistas e naturais, a equipe de animadores estudou cuidadosamente a anatomia humana e a movimentação de atores reais. Inclusive, a Branca de Neve teve como referência uma jovem chamada Marge Champion, que serviu de modelo para a personagem. Já os Sete Anões foram um dos maiores desafios do filme, pois inicialmente, Walt Disney queria que cada um tivesse uma personalidade bem definida, algo incomum para personagens secundários em animação. Depois de muitos testes, foram escolhidos os nomes e traços de personalidade que conhecemos hoje: Dunga, Mestre, Atim, Zangado, Dengoso, Feliz e Soneca. Outro aspecto inovador do filme foi o uso da câmera multiplano, que permitiu criar um efeito tridimensional nas cenas. Essa técnica revolucionária deu profundidade aos cenários e ajudou a tornar a animação mais imersiva. A cena da fuga da Branca de Neve pela floresta, por exemplo, foi um dos momentos mais desafiadores para os animadores, pois exigia um trabalho minucioso para dar a sensação de desespero e tensão. A trilha sonora também desempenhou um papel fundamental no sucesso do filme. Branca de Neve e os Sete Anões foi a primeira animação a ter uma trilha sonora lançada comercialmente, e músicas como Hi-Ho e Someday My Prince Will Come se tornaram verdadeiros clássicos. Além disso, foi o primeiro filme de animação a utilizar dublagem sincronizada com a música, o que trouxe mais emoção às cenas e tornou os personagens ainda mais expressivos. O trabalho meticuloso da equipe de produção era tão intenso que algumas cenas foram redesenhadas várias vezes para garantir a perfeição desejada por Disney. Uma curiosidade interessante é que havia uma sequência inteira dedicada aos anões tentando comer sopa, que foi completamente finalizada, mas acabou sendo cortada do filme. Walt Disney acreditava que a cena, apesar de divertida, não contribuía para o avanço da história. A Rainha Má, uma das vilãs mais icônicas do cinema, também passou por diversas mudanças antes de chegar à versão final. Inicialmente, ela teria uma aparência mais caricata, mas Disney queria que ela fosse mais elegante e assustadora. Para sua voz foi escolhida a atriz Lucille Laverne, que ao fazer o teste para a forma de bruxa da rainha, retirou sua dentadura para criar uma voz mais áspera e sinistra. O lançamento do filme foi um verdadeiro evento. Quando estreou no Carthay Circle Theatre, em Los Angeles, em 21 de dezembro de 1937, a sessão contou com a presença de diversas celebridades de Hollywood, que ficaram encantadas com a qualidade da animação. Charlie Chaplin foi um dos que elogiou o filme, afirmando que Disney conseguiu criar personagens que transmitiam emoções genuínas sem precisar de atores reais. A recepção do público e da crítica a Branca de Neve e os Sete Anões foi impressionante. O filme rapidamente se tornou um fenômeno e arrecadou mais de $8 milhões em seu lançamento inicial, um valor extraordinário para a época, especialmente considerando que os ingressos custavam centavos. O sucesso foi tanto que Walt Disney e sua equipe receberam um Oscar honorário em 1939, composto por uma estatueta de tamanho normal, acompanhada de 7 mini estatuetas representando os anões. A premiação foi entregue por Shirley Temple, a estrela mirim
mais popular do cinema naquela década. Apesar do êxito estrondoso, o processo de produção não foi nada fácil. Muitos dos animadores passaram anos desenhando cenas repetidamente até atingir o nível de perfeição exigido por Disney. O perfeccionismo do criador era tanto que ele chegava a refazer cenas inteiras caso não transmitissem a emoção desejada. Uma das mais difíceis de produzir foi a transformação da Rainha Má em bruxa, pois exigia uma animação fluida e expressiva para capturar sua mudança de aparência de forma convincente. Outro detalhe curioso é que nos estágios iniciais da produção, a história contava com mais de 50 anões diferentes antes que os 7 definitivos fossem escolhidos. Entre os nomes cogitados estavam Jumpy, Baldy, Daffy e até Wheezy. Além disso, algumas sequências chegaram a ser planejadas e até parcialmente animadas, mas foram descartadas para manter o ritmo do filme mais envolvente. O impacto cultural de Branca de Neve e os 7 Anões foi gigantesco. Ele não só solidificou a Disney como um estúdio de renome mundial, mas também mudou para sempre o cinema de animação. Antes do filme, a ideia de que um longa animado poderia ser levado a sério era vista com descrença. No entanto, a obra provou que era possível criar histórias cativantes e cheias de emoção através da animação, influenciando gerações de cineastas e artistas. A popularidade do filme também gerou uma enorme demanda por produtos licenciados. Pela primeira vez, brinquedos, roupas e até produtos alimentícios foram lançados com os personagens do filme, algo que hoje é comum em qualquer grande produção, mas que na época era uma novidade. Esse foi um dos primeiros passos para transformar a Disney em um império do entretenimento, e não podemos esquecer das inúmeras referências e homenagens ao filme ao longo dos anos. Diversas produções animadas e live action já fizeram menções ao clássico, seja com cenas recriadas ou até mesmo paródias. Até os parques da Disney incluem atrações inspiradas no filme, como a famosa Snow White's Scary Adventures, que transporta os visitantes para dentro da história. Outro detalhe interessante é que Branca de Neve e os 7 Anões quase teve uma sequência. Nos anos 2000, a Disney chegou a desenvolver um projeto chamado The Seven Dwarfs, que contaria as aventuras dos anões antes de conhecerem Branca de Neve. No entanto, o filme acabou sendo cancelado, pois o estúdio decidiu focar em outras produções. Mesmo após quase um século desde seu lançamento, Branca de Neve e os 7 Anões continua sendo um dos filmes mais importantes da história do cinema. Seu impacto ultrapassa gerações e sua magia ainda encanta públicos ao redor do mundo. Sem ele, talvez a Disney não tivesse se tornado a gigante que é hoje, e o cinema de animação poderia ter tomado um rumo completamente diferente. E você, já conhecia essas curiosidades? Qual a sua cena favorita desse clássico? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o cinema clássico. Até o próximo vídeo!